Você está insatisfeito com seu trabalho atual? Você não está sozinho. Mas e se eu te dissesse que há um segredo que pode mudar sua situação? Pessoas que estavam na mesma situação que você agora estão ganhando entre 2 a 3.500 reais por mês. Imagine ter mais liberdade financeira e tempo para ficar com a sua família. Descubra como fazer uma renda extra de maneira mais fácil e conveniente. Acesse agora o site aqui abaixo na descrição deste vídeo e descubra esse segredo antes que ele saia da internet. Conforme nós também já debatemos aqui, é que esses recursos eles sirvam para que no futuro as pessoas possam também se desenvolver economicamente, se tornarem autônomas em algum momento. Então o auxílio apenas não seria o suficiente. Ele resolve uma situação pontual, imediata, mas ele não colabora com o desenvolvimento a longo prazo. Mas é sempre bom lembrar que assim, é só um complemento. Você não consegue viver de Bolsa Família e você não pode nem dizer que alguém consegue. Negão, a gente consegue viver de salário mínimo nesse país. A Constituição fala tudo que o salário mínimo deveria garantir para uma pessoa. Nem o salário mínimo garante. O salário mínimo garante. Olha, os dados são o seguinte, ó, 21.900.000 famílias. Não são pessoas, ou seja, é muito mais que precisam de um auxílio. Eu acho que seria muito melhor se o governo, pra gente, porque assim, pensa nisso aqui, um país que precisa fazer esse tipo de auxílio, ele se devotou em algum momento ele cometeu muitos erros a ponto da sua população precisar disso. E é justamente essa população aqui que vai pagar a maior carga de impostos. É essa população que recebe Bolsa Família que vai ter a pior volta dos impostos do governo, a pior infraestrutura, e é o que ninguém a pior educação, a pior saúde, entendeu? Então eu acho que além do governo dar essa ajuda, uma ajuda muito maior seria se tivesse uma redução de impostos, principalmente para a galera que ganha menos, um imposto, por exemplo, sobre o consumo, entendeu? E também uma melhor infraestrutura, uma melhor saúde, uma melhor educação, para você não precisar depender. Aí é que tá. Se tem uma coisa que o governante gosta, é de dependentes. Vamos lá, a gente vive num país que dá para prever o futuro, né? Porque, por exemplo, famílias vão deixar de ganhar esse dinheiro, de receber esse dinheiro, esse benefício, ok? Porque segundo essa investigação, a apuração que vai ser feita, elas não serão mais contempladas porque não merecem aquilo, porque estão fora dos requisitos, ok? Mesmo assim, essas pessoas, olha que loucura que eu estou falando, mesmo assim, muitas dessas pessoas vão falar, nossa, o governo que eu votei agora não dá, o governo que não sei o que lá. Não admitem a culpa. Falam, realmente eu não preciso. Tem famílias que... Porque senão eles eram voluntários e entregavam esse dinheiro. Falam, não preciso mais disso. Pois é, eu acho que também vai precisar ser verificado, Rodolfo, nisso, se essas pessoas, elas realmente não precisam mais, né? E daquelas que realmente não precisavam e pegaram esse dinheiro, né? Porque a partir disso você vai verificar e fazer critérios ali de justiça, até mesmo para saber, bom, vão recuperar esse dinheiro que foi para essas pessoas, para os cofres públicos, daquelas que não tinham essa necessidade. A Ju falou um ponto aqui que é extremamente importante também, assim como vocês colocaram, a questão dos microcréditos. Há muitos anos, mais de 10 anos na verdade, eu trabalhei no governo do estado de São Paulo, na Secretaria do Emprego, tá? E ali eu tratava muito com a questão do Banco do Povo. E o Banco do Povo aqui no estado, ele é justamente para fornecer microcréditos para a população. E o que é interessante, que eu vi ali os dados desse programa, é que a taxa de inadimplência, Ju, era muito baixa. Era coisa assim de 1, 2 pessoas que apareciam com taxa de inadimplência. Aí a gente chamava para entender qual era a situação daquela pessoa e a partir dali tentar formular um plano, não é, para entender qual era o negócio e tudo mais, para tentar ajudar para que ela saísse daquela situação, voltasse a pagar e continuasse com o desenvolvimento do seu próprio negócio. Então, esses são programas que deveriam e poderiam ser ampliados para a gente poder ter isso que a própria Ju colocou aqui, Negão, o Alessandro, né, o Alexandre, desculpa, de ter que a pessoa ter a porta de saída. Você sabe que como a periferia, ela é empreendedora, na verdade, vocês sabem disso. Muito. E é muito interessante quando a gente tem esse tipo de programa, saber que a pessoa
pessoa, ela passa a ter a própria responsabilidade de falar, eu vou colocar aqui no meu negócio e eu vou prosperar. O que ela precisa são apenas ferramentas adequadas para que ela possa colocar isso para frente, mas esses microcréditos, quando a gente está falando, gente, são assim coisas de 3 mil, 5 mil, que faz a diferença na pessoa para ela tocar os complemento, só vou trazer um número aqui que está me vindo à cabeça, eu preciso ser mais específico nas minhas declarações aqui, no sentido de esses 2 milhões de pessoas que vão parar de deixar de ser contemplados, dificilmente são as pessoas que estão ali passando necessidade de verdade, que estão na periferia. São pessoas que estão na classe média C, que não tinham necessidade talvez de pegar esse dinheiro, mas viu uma brechinha no sistema, foi lá. Agora eu espero, Rodolfo, que seja realmente nobre como você está considerando, porque me assusta pensar, por exemplo, que o critério de corte é quem não tenha título de eleitor, né? O critério para ter porque a gente começa a ficar habilitação mais a gente está partindo aqui do pressuposto, é tudo muito bonitinho e certinho, que o critério é que não precisa. Eu acho que isso também tem que ser acompanhado. Eu acho que o Congresso deveria fazer comissões sérias para acompanhar esses programas de auxílio no Brasil, para que pudesse entender quais são os critérios, quem está sendo tirado, por que está sendo tirado, foi identificado fraude, o que está sendo feito em relação a quem cometeu a fraude. Porque senão o critério pode ser esse, aqui não tem título eleitoral, não vota, eu estou tirando porque não me interessa. E aí é um problema, uma solução. E startar isso mais na frente, engaveta agora e daqui 3 anos e meio, falei, não tem título, eu vou tirar. Já pensou? Ju, só pra gente mudar de pauta, vamos lá. Queria fazer um comentário que é o seguinte, que eu acho bastante importante falar agora, né? Eu acho que a gente não vai trocar de pauta. Não, é uma coisa simples assim. Quem assiste aqui a esse programa, normalmente tem um interesse em política, pode ser até alguém que esteja num momento precisando eventualmente do Bolsa Família ou que queira empreender. Muitos, inclusive, que estão nos assistindo agora, precisam. Sim, e dá um empurrão para dizer assim, procura o Sebrae, procura instituições que contribuam, Banco do Povo, que